tem celulose na sua constituição. E não só a celulose, evidentemente. A planta é feita de celulose e outros ingredientes. Mas a celulose existe em todas as plantas. Agora, algumas plantas têm um alto teor de celulose, tem celulose de boa qualidade, tem celulose com características específicas que interessam ao processo papeleiro. E outras não. Bom, ainda nesse programa, o Otávio vai ensinar pra gente como fazer o papel em casa. Um papel artesanal simples, mas que funciona. A produção industrial de papel e celulose é uma atividade que vem crescendo de ano para ano no Brasil. Atualmente somos o 11º produtor mundial de papel e o 8º de celulose. O setor conta hoje com 191 empresas que no ano de 87 produziram 4,7 milhões de toneladas de papel e 3,6 milhões de toneladas de celulose, dando trabalho a mais de 130 mil pessoas nas atividades florestais e nas indústrias. Hoje, Aurélio Palha é o responsável pela produção desta fábrica de celulose e papel aqui em Jacareí, às margens do Rio Paraíba do Sul, no interior de São Paulo. E já como é que é o processo industrial de fabricação de papel? Bem, no Brasil, a maior parte das fábricas de papel e celulose tem um processo semelhante de fabricação, que é o chamado processo craft de obtenção de celulose. A celulose é a partir de eucalipto, não? Exatamente. A matéria-prima principal da obtenção de celulose no Brasil é o eucalipto. Isso por quê? Porque o eucalipto é uma das árvores que melhor se adaptou no nosso território e é uma árvore que tem uma boa rentabilidade em termos de desenvolvimento florestal no Brasil. Para você ter uma ideia, se consegue cortar um eucalipto com 5, 6 anos de idade. Em outros países é necessário até 30 anos. Mas como é que é o processo de fabricação da celulose, que é a matéria-prima do papel? Bom, o processo de fabricação se inicia com as árvores chegando à fábrica e sendo colocadas em uma máquina onde os troncos são descascados. A casca é utilizada para queima e geração de calor. A madeira é transformada em pequenos cavacos, armazenada num grande pátio e depois transferida para grandes vasos de pressão, que são chamados digestores, para que se faça o cozimento dessa madeira e a separação da celulose. Depois disso, a celulose vai para um processo de lavagem e depois um processo de branqueamento para que se faça a fabricação de papel. Esta é a celulose já branqueada e pronta para a fabricação de papel. É assim, nessas pilhas, que ela é exportada. O Brasil é pioneiro no desenvolvimento da tecnologia de fabricação de celulose de fibra curta de eucalipto, uma árvore originária da Austrália que se adaptou muito bem ao clima e ao solo do Brasil. A fabricação de celulose exige cuidados para evitar sérios problemas de poluição no meio ambiente, principalmente nos rios. Veja bem, no estágio tecnológico que nós estamos hoje em dia, a poluição já não é mais um problema, porque, como você pode ver pelas nossas lagoas de aeração, toda a água utilizada no processo sofre basicamente 3 tipos de tratamento. Um tratamento primário, que é uma decantação e separação de resíduos sólidos, nessa parte aqui da fábrica. Depois é encaminhada para lagoas de aeração, onde se faz a introdução de ar para que a água volte a ter condições de vida. Depois uma terceira etapa, onde é feita uma estabilização e a água volta ao rio numa condição semelhante à que foi captada para utilizar na fábrica. Bom, depois da produção de celulose, então se inicia a produção do papel industrial propriamente dito, né? Como é que é esse processo? Bom, a fabricação de papel se inicia com uma grande máquina onde você tem uma tela formadora que é semelhante a um tecido, onde a mistura de celulose e água é colocada numa proporção de 0,5% de celulose e 99,5% de água para que se faça a formação da folha de papel. Essa máquina tem 50 metros de A máquina comprimento. de papel é basicamente um conjunto de equipamentos que se destinam a prensar e secar a folha de papel que foi formada no início do processo. Quer dizer, como se fosse uma sopa de fibra de celulose
sopa então é passa sobre essa tela até formar a folha de papel. Exatamente, o processo de drenagem, onde essa sopa inicial tem apenas 0,5% de papel e 99,5% de água. E basicamente é o mesmo processo inventado pelos chineses 2000 anos atrás, somente industrializado. O processo é extremamente semelhante ao de 2000 anos atrás, que se baseava simplesmente na colocação de fibras sobre uma pequena tela de seda, formando uma folha de papel. Hoje se formam folhas de centenas de quilômetros de comprimento. Bom, agora existem muitos tipos diferentes de papel feito industrialmente. Qual seria a diferença básica no processo de fabricação? No processo de fabricação de papel, papelão, papéis para fins sanitários, a diferença básica é no início do processo de fabricação, onde o processo começa com uma maior ou menor diluição dessa sopa, como você falou, e durante o processo de secagem tem alguma diferença em termos de velocidade, condições de secagem e coisas desse tipo. Como uma pessoa que vive nesse meio de produção de papel, como é que você vê as perspectivas do Brasil como exportador de papel e celulose? O Brasil é o futuro do mundo em termos de papel e celulose, isso não resta dúvida, porque, como eu falei no início, uma árvore que aqui está no ponto de corte em 6 ou 7 anos, no exterior, as espécies que são utilizadas para fabricação de papel e celulose, como na Escandinávia, por exemplo, chegam a levar 30, 40, 50, até 60 anos para terem condição de corte e utilização na produção de papel e celulose. A evolução da tecnologia industrial de fabricação de papel e celulose é o resultado de um contínuo trabalho de pesquisa, que vai desde a seleção genética e reprodução de plantas mais adequadas aos processos industriais, até os produtos finais com as mais variadas finalidades. O IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas em São Paulo, tem um centro dedicado à pesquisa de papel e celulose que dá apoio às indústrias. Aqui, diversos processos industriais podem ser reproduzidos para estudos em escala de laboratório e também em escala piloto, semi-industrial. Essa é a planta piloto do Centro Técnico de Celulose e Papel do IPT. Aqui é como se fosse uma fábrica miniatura que produz pasta celulósica de alto rendimento. É um tipo de pasta de celulose que serve principalmente para impressão de jornais, revistas e outros tipos de papel. Engenheiro, o que é exatamente essa pasta de alto rendimento e qual é o objetivo das pesquisas que vocês estão fazendo aqui? As pastas de alto rendimento são pastas produzidas, como se diz o nome, rendimento bastante alto. A madeira é transformada em pasta com um rendimento acima de 85%. Então, praticamente, nós temos a madeira em forma de pasta. Isso dá papéis com umas características muito importantes, ou seja, absorção alta, opacidade alta. Ou seja, você pode fazer um papel bastante fino, como no tipo do papel imprensa, ou papéis para revistas, papéis calandrados. E esses são os tipos de papéis que ainda a gente importa. Que tipos de matéria-prima vocês estão usando para fabricar esse tipo de pasta celulose? Nós já processamos nessa planta Pinus taeda, já processamos eucalipto, já processamos bagaço de cana, bambu, até babaçu. Só que os produtos gerados são diferentes. Quando se processa madeira, eucaliptos, pinos, se deseja um papel para tipo imprensa. Quando se processa bagaço de cana, bambu, se deseja a fabricação de papéis para embalagens. E esses tipos de pasta de alto rendimento têm mostrado características superiores àquelas encontradas normalmente no comércio. É o diretor do Centro Técnico em Celulose e Papel do IPT. Ele acredita que os avanços tecnológicos, principalmente na área da biotecnologia, vão permitir um grande avanço na produção de papel e celulose no Brasil. Em função de que o senhor acredita nisso? Bom, eu acredito que isto vai ocorrer em decorrência de uma feliz coincidência. Cada vez que surgem novidades na tecnologia gráfica de impressão, de reprodução, ultimamente as exigências sobre o papel são maiores. Exigências que se traduzem
na necessidade de ter papéis com uma homogeneidade maior na superfície, uma garantia de confiabilidade, podemos dizer, nas suas características também maior. Mais resistência, mais uniformidade, eu diria. E essa uniformidade permite, então, a regulagem destas máquinas impressoras mais facilmente e mais duradouramente. De que forma a biotecnologia tem contribuído para essa melhor qualidade do nosso papel? Bom, em grande parte, as características de uma folha de papel dependem da morfologia das fibras. Da forma das fibras. E isto depende das árvores, das espécies de onde a madeira é cortada e processada para ter as polpas celulósicas que servem para preparar o papel. Hoje em dia, com as técnicas de reprodução vegetativa, permitem umas plantações florais que já asseguram na porta da entrada da fábrica aquele nível de confiabilidade, de uniformidade no produto que nós temos que garantir depois na entrada da porta da impressora. Esse aqui é o famoso papel moeda antes da impressão para fazer o dinheiro que a gente conhece. Aqui, nessa fábrica no interior de São Paulo, na cidade de Salto, é feito todo o papel moeda brasileiro e também da maioria dos países da América do Sul. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, você vai ver pela primeira vez na televisão como é a fabricação desse papel. E vai pegando também papel e lápis e você vai aprender a fazer papel em sua casa. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até já. Comercial. Acabou. Ainda é a fabricação de dinheiro, que hoje no Brasil é todo impresso na Casa da Moeda, no Rio de Janeiro. Isso todo mundo sabe, mas o que muita gente ignora é que toda a matéria-prima do nosso dinheiro, papel moeda, sai desta fábrica situada na margem do Rio Tietê, na cidade de Salto, no interior de São Paulo. O papel moeda feito aqui também é exportado para outros países da América do Sul. Por motivos óbvios, a entrada na fábrica de Salto é controlada por um rígido esquema de segurança que obedece a normas impostas e fiscalizadas pelo governo federal. Esta é a primeira vez que uma equipe de televisão tem permissão de gravar no interior desta fábrica. Nossa intenção era mostrar a você toda a tecnologia de fabricação de papel moeda, mas tivemos que aceitar algumas restrições compreensíveis do diretor da fábrica, Michel Jordani, que não quis que mostrássemos alguns equipamentos e etapas do processo de produção. É dessa máquina de papel que a gente pode dizer que nasce todo o dinheiro brasileiro, pelo menos as notas brasileiras. Michel, qual é a diferença da tecnologia de fabricação de papel moeda para outros tipos de papel? Basicamente, a diferença se encontra nesse equipamento, onde, em vez de você ter, como no equipamento tradicional, uma mesa plana onde se forma a folha, você tem um molde cilíndrico onde se forma a folha do papel moeda. E os ingredientes que entram no papel moeda, quais são? Alguns eu posso contar, outros não. O principal deles, sem dúvida, é o algodão, que faz parte da composição do papel moeda, que confere a este papel certas características físicas e de segurança que não encontramos nos papéis comuns. A fábrica de vocês é a única que fabrica papel moeda no Brasil. Como é que vocês ganharam esse privilégio? Nós ganhamos uma licitação em 76, licitação essa do Banco Central, e desde então, desde 78, final de 78, começo de 79, com tecnologia francesa, a fábrica de Salto fornece todas as necessidades da Casa da Moeda do Brasil. Que outro tipo de papel vocês fazem? Além do papel moeda, fabricamos uma gama completa de papéis de segurança, o papel do passaporte brasileiro fabricado em nossa fábrica, papel do ticket de metrô também, alguns papéis para selos de garantia, como de cigarro e de bebidas, e mais alguma gama completa de papéis de segurança. Então vamos ver como é que é o papel moeda mesmo? Então vamos lá. A partir de uma folha de papel moeda como essa, vão ser impressas 20
28 cédulas de 1000 cruzados na Casa da Moeda. Michel, como é que você classifica o papel moeda do ponto de vista das características físicas e químicas dele? Nas características físicas, a gente pode citar que é um papel que deve ter uma resistência superior a um papel comum, porque é um papel muito mais manuseado, é um papel que deve durar mais um tempo. Além dessas características físicas, podemos citar alguns itens de segurança que a gente visualiza aqui nessa folha. O principal deles é a marca d'água. Você tem também o fio de segurança microimpresso e fibras coloridas distribuídas aleatoriamente na folha. São esses 3 itens de segurança os principais itens para lutar contra uma reprodução fraudulenta de uma cédula brasileira. E entram muitos ingredientes químicos na preparação do papel moeda? Entram alguns ingredientes químicos, mas isso já faz parte do nosso segredo profissional. Aqui nesta sala que é feita a revisão final das folhas de papel moeda antes de elas serem enviadas para a Casa da Moeda no Rio. Cada folha é revirada uma a uma. E aqui nessa sala trabalham 40 moças. Essa daqui está revisando as folhas com defeito, a senhora separa nessa pilha daqui, não é? É. Que tipo de defeito a senhora encontrou, por exemplo, nessa folha aqui? Nessa folha aqui, eu encontrei uma tinta, olha. Tá vendo? E, Só por causa dessa pintinha a folha é rejeitada. é, ela é destruída. Todo esse trabalho para fazer cruzeirinho de vez em quando. Após essa escolha, a resma vem para um corte nessa guilhotina. Depois da guilhotina, a resma será contada folha a folha nessas máquinas que contam os 4 lados da resma para ter certeza que existem 500 folhas exatamente. Isso é genial, olha lá o contador de folha. Conta os 4 cantos da mesma pilha para ter certeza que fica 500 folhas. Pode sair uma a mais, né? Naturalmente. Bom, se você for bem interessante fazer papel, Isso aqui, vocês vão ver aqui, está longe de ser que eu também pode fazer um papel. eu fico medo, né? Mas para efeitos globais, só podia ser isso aí. Então, simplifica ao máximo, porque esse programa vai ser visto no interior do Acre e alguém precisa conseguir fazer papel. As pessoas entendam que isso aqui nada mais é do que uma simulação do que é o verdadeiro processo de fabricação de papel. Estamos aqui fazendo uma reciclagem de papéis já existentes. O principal produto que a gente pode usar são papéis absorventes, são as melhores matérias-primas nesse processo. Papéis de toalha, papéis de guardanapo, papéis higiênicos. Precisamos também de um liquidificador, que é o equipamento que vai desagregar, que vai desmanchar o papel para transformá-lo em pasta. É importante também que a gente construa essas 2 moldurinhas e numa delas a gente recubra com uma tela de nylon do tipo mosquiteiro para formar esse conjunto de molde. Depois é importante que a gente tenha alguns pedaços de feltro usado ou de cobertor velho e uma prancha de madeira que vai servir como prensa. Então vamos ver como é que se faz. Se fizer exatamente isso, não dá nada certo. Digamos que a gente queira utilizar uma matéria-prima barata, que seria um papel higiênico de... Se for fazer o que eu mostrei aí, não sai a nada. gente umedeça o papel higiênico para que ele se desmanche com muita Por isso que eles facilidade. receberam tantas cartas. Desse papel são colocados dentro do liquidificador com água. O liquidificador é acionado por um período de mais ou menos 30 segundos e transposto aqui para a bacia. Nessa bacia a gente tem o resultado da trituração do papel higiênico, que é uma pasta com uma aparência de iogurte, semelhante a essa aqui. Muito bem. Quando a gente obtém essa pasta, a gente monta o molde com a moldura vazia sobre a moldura com a tela esticada, introduz na bacia e retém uma camada, uma quantidade de fibras com água. Enquanto a gente agita e a água escorre, essas fibras vão se emaranhando entre si, formando então a película que dará como resultado uma folha de papel. A espessura do papel tem a ver com a quantidade que você coloca nessa moldura? Também, se a pessoa quiser uma folha mais grossa, basta que se adicione mais pasta. Se quiser uma folha mais fina, basta que se adicione mais água. Né? Formada a folha, então, que não demora mais do que 30 segundos, a gente já tem aqui sobre a superfície do molde uma película com aqueles milhões de fibras emaranhadas que eu havia mencionado. Basta agora que a gente transporte essa película para a superfície do feltro ou do cobertor
num movimento de gangorra, onde a gente, com ligeira pressão, transpõe a película para o feltro e libera o molde para a fabricação da folha seguinte. Dessa forma, folhas sobre feltro intercaladas entre si, a gente constrói uma pilha de papéis e que vão ser submetidas à pressão. Para isso, basta que a gente, com uma prancha de madeira, coloque a pressão no bucho. Pode trepar em cima dessa prancha também. Bom, quanto mais peso sobre essa pilha, melhor. Então, se a pessoa tiver peso, convém até subir em cima da prensa para que o desague seja maior. E o resultado final não sei. Bom, o resultado final dessa pilha aqui, a gente teria as folhas de papel prensadas e que já permitiriam a manipulação. Alguém percebeu? Como essa daí? Não. Como essa aqui. Eu percebi. Então, essa aqui é uma folha de papel feita manualmente a partir de uma matéria-prima já existente, mas aonde a pessoa teve a sensação, espera a satisfação de ter encontrado descoberto um processo milenar de fabricação de papel. Obrigado, Otávio. Bom, se você se interessou pelo tema do nosso programa de hoje, ou se não deu tempo de anotar essas explicações do Otávio, escreva para a gente e nós enviaremos para você gratuitamente esse folheto que ensina como fazer o papel à mão. Então anote aí o nosso endereço. Programa Globo Ciência, Caixa Postal 13 mil. Tem que escrever para a Globo. 7.260 em Janeiro. E agora vamos ao assunto do Globo Ciência da semana que vem. Essa demonstração aí, na verdade, não. Pode colocar. A exigência era o seguinte: o grande público do Globo Ciência são jovens adolescentes do interior. Alguém aqui é jovem adolescente do interior? Sim. Eu também assisti uma época porque me acordava cedo para. Mas o grosso da audiência deles é essa. Então, é uma exigência do programa que quando você faz esse tipo de recomendação caseira, o sujeito que está lá no interior do Acre ou perdido lá nos confins do Rio Grande do Norte, consiga fazer. Então, eu vou lá, mas não é exatamente, mas não importa, você tem que traduzir isso de uma forma, porque senão, enfim, o objetivo desse programa é você estimular a feitura. Então, acabamos fazendo isso, coisa que hoje eu já me arrependeria, mas na época tudo pela Globo, né? A Globo subiu também, o Roberto Marinho ficou rico às custas desse meu negócio. Muito bem, então, isso aqui é da coleção particular da Therese Hoffmann. A madeira, a nível, ou melhor, antes de falar a nível industrial, deixa eu falar o seguinte: a celulose, na verdade, esse aqui é o linter, é aquele linter de algodão usado na confecção do papel moeda, né? Esse linter aqui, esse material especificamente, não existe, é inacessível aos mortais. Essa folha foi surrupiada pela Therese. Eu ganhei. Ela ganhou de alguém que surrupiou essa folha Essa você não faz. Não, o linter da Casa da Moeda é feito exclusivamente, não é da Casa da Moeda, é de Salto, né? Mas é feito exclusivamente para eles, para fazer o papel moeda. Nesse aqui dá para ver claramente, se vocês pegarem e rasgarem um pedacinho, vocês veem o tremendo comprimento. Ó, dá para ver nessa pontinha aqui, se isso aqui circular, vocês olhem contra a luz, vocês vão ver o tremendo comprimento dessas fibras. Ele é até muito difícil de rasgar. Isso aqui é exclusivamente fibra aglomerada. Isso aqui não é papel não, isso aqui é só celulose. Mas dá para ver o extraordinário comprimento dessas fibras, porque esse linter especialmente é um linter de primeira, né? Muito bem. Então ele existe aí. Existe o linter de segunda, né? Que é o linter acessível aos mortais, que é um linter feito com uma fibra muito inferior a nível de comprimento e que é utilizada para fazer uma série de produtos, como eu falei, palmilha de sapato. Isso aqui, por exemplo, é o negativo da fábrica Baygon, que faz aquelas pastilhas de Protector, né? Então, ele é feito com linter de algodão embebido lá naquele produto lá que mata pernilongo. Isso aqui é o que sobra, né? Esse linter aqui é possível ser comprado. Agora, a qualidade, apesar de ser 100% algodão, linter é algodão, ele não se compara em hipótese alguma com aquilo ali. Mas aquilo lá também não existe. Quer dizer, aquilo lá a gente está vendo é fantástico. Muito bem. Mas na indústria, né, aquelas etapas se resumem a isso aqui.
A árvore é cortada em cavacos, né? Ela é picada, né? Ela entra no picador, primeiro é descascada e picada e viram esses cavacos aqui. Né? Aí depois a pasta, né? Esse cavaco vai para o cozimento, né? E ela, num cozimento com soda ou algo semelhante, existem vários processos de cozimento aqui, ela vira uma pasta, né? Um flocculado dessa forma. Depois ela vai ser branqueada. No segundo momento, ela vai sendo branqueada, né? Até que ela fica branquinha. Né? Os processos de branqueamento também variam. E aí, quando ela está nesse estágio aqui, ela é aglomerada, né? ela é moldada numa folha, que seria algo semelhante a esse líquido aí, e é assim que ela vai para a fábrica de papel. Então é isso aqui, ó. Isso aqui é prensado para virar uma folha assim. Então, até quem fabrica celulose, fabrica isso aqui. Não, isso aí vai ser o papel. Isso aqui é fibra de celulose de madeira aglomerada. Né? Ela é formada numa máquina até semelhante a uma máquina de papel, mas a única função é... Porque isso aqui não teria como sair da fábrica de outra forma. Então sai assim, na forma de folhas. E quando ela chega na fábrica de papel, ela chega assim. E aí ela vai ser desagregada no hidromulker, que é um liquidificador grandão, e vai para a holandesa para ser refinada. E aí entra na máquina. Então, a máquina de celulose fabrica isso aqui. É uma indústria. Isso chega à fábrica de papel e aí é que está. Né? O que a Maria está falando assim, desculpe a minha ignorância, mas isso aqui é papel. Pois é, parece papel, funciona como papel, mas não tem nada a ver com papel. Não. O que a maioria das pessoas faz em casa, na verdade, é isso aqui. Né? Sem refinação, não poderia parar aí nesse ponto? Porque não existe refinação. A diferença que existe entre isso aqui e o papel é a refinação. É onde você determina as qualidades que o papel vai ter. Aqui, quem determinou que as qualidades que vai ter não é você, é a celulose. Só. Entendeu? Aqui você está absolutamente sujeito às limitações do que a celulose te permite fazer. Isso aqui não é nada, isso aqui é mata-borrão. Isso aqui você botar na água e chacoalhar, desmancha. Não é papel. Para ser papel, ela precisa ser processada. Agora, aparentemente, se você pegar isso, pegar um papel de gravura alemão, tem gente que acha que é exatamente a mesma coisa. Aparentemente pode até ser. É aquele exemplo que eu botei ontem do carro de boi ali com a roda. Né? Que eu perguntei o que era aqui, todo mundo falou roda. Não é roda, aquilo era um dodecaedro. Né? Parece roda, funciona como roda, mas não é roda, é outra coisa. Isso aqui também parece papel, mas não é papel. Né? Isso aqui é o famoso Denorex. Parece, mas não é. Muito bem, vamos esticar as canelas para a gente voltar depois e ver outras coisas. Tá? Aquele lá não é algodão, é entretela de... Aquilo é sintético, né? Mas essa entretela de costura e tal, né? Me venderam como Então, algodão. Não, aquilo não é algodão. Aquele suro que você trouxe aqui, quando você aperta, ela vai esticar. Né? Sei. Eu pergunto o seguinte, quando você retira efetivamente a parte que fica sobreposta, ela vai dar uma encolhida, já que você no primeiro momento se esticou, e esse encolhimento não afeta, é insignificante. Até aquele esticamento não é insignificante, porque aquilo é até interessante, né? Mas como o bambu quer dizer, ele não é tramado, ele é costurado. Também é esférico ali. Não é crítico aquilo ali. Não é crítico. Inclusive Você pode até substituir aquilo por uma telinha de nylon. Quer dizer, aquela máquina gigantona, que faz aquelas coisas gigantes, também tem esse esticamento. Não tem. Aquela não tem. Não, é só o peso do bambu. E aqui, as varinhas de bambu ali também são bem maiores. É quase que aquele negócio de botar prato em cima, é uma coisa bem mais... Quer dizer, se você tivesse uma estrutura do tamanho do tampo dessa madeira aí, dividido em 3 partes, quer dizer, aquele suro sofreria aquele esticamento leve em virtude da área que existe. Aquele macete ali foi feito para mim por preciosismo, porque na verdade... Não é necessário, não existe aquilo. Aquilo não é necessário, não é mesmo, né? Quer dizer, você tem uma maneira de manter aquele bambu tensionado sem ter que fazer aquilo. Porque o meu molde foi feito ele é muito pequeno e ele não tem um sistema de trava. Né? Então, como você segura com a mão aquilo ali, quando você segura, você consegue manter tensionado. Mas os moldes grandes que tem a trava, não tem aquilo. Não
tem esticamento, não tem nada. O próprio peso da tela é suficiente para... Né? E com o uso, ela vai tendendo a dar uma laceadazinha. Muito bem. Alguma dúvida? Então deixa, antes que eu me esqueça, eu acho importante isso aqui. Nós vamos, ainda hoje na parte da manhã, ver coisas